Boa tarde a todos. Já estamos online, já estamos ao vivo no YouTube. Damos então as boas-vindas a todos que vão participar de mais uma aula do segundo curso nacional de Introdução ao Pensamento Teosófico, ministrado aos sábados às 16 horas e que se encontra agora no módulo 6. Módulo 6 que tem o nome de Percursos da Verdade e sua expressão nas tradições espirituais, imersão na igualdade e percepção da unidade na diversidade. Esse módulo está sendo ministrado em 5 aulas. Hoje, então, 28 de setembro, o nosso irmão Marcos Queiroz vem nos falar sobre o terceiro tema desse módulo, que é Hermetismo e Cabala. Então, deixa eu trazer ele para cá, né, adicionar destaque e explicar para vocês que o Marcos é de Salvador, na Bahia, ele é arquiteto, é professor e é membro da loja Kutume. E vem se destacando como um colaborador assíduo da Sociedade Teosófica. Então, Marcos, a palavra é sua, bem-vindo ao segundo curso nacional de Introdução ao Pensamento Teosófico. Obrigado, Graça. É com muito prazer que eu estou aqui participando desse curso. Acho que é uma iniciativa maravilhosa de fazer um apanhado desse, né? Um estudo que abre os horizontes e faz uma análise comparativa, né? De conteúdos de várias tradições. Eu acho que esse módulo, inclusive, eu acho que é de especial interesse meu, porque eu gosto muito dessa abordagem assim abrangente, de fazer analogias, conexões, né, com outras vertentes, coisa que a gente vê acontecer nas várias obras da própria Blavatsky mesmo, né, do estudo de mitologia e de religião comparada que ela faz, e também de vários conteúdos de várias filosofias, inclusive fazendo um apanhado histórico, né, de como que um pensamento esotérico surgiu do outro, como alguns, de certa forma, foram deturpados, foram modificados, e como eles se comparam com alguns conteúdos que a gente já conhece da teosofia, né, e que vêm de várias vertentes religiosas, de várias vertentes filosóficas, de tradições diversas. Então, assim, agradeço muito ter sido convidado, e esse assunto, né, na verdade, poderia até ser subdividido em duas palestras, obviamente, porque são dois temas, mas eu achei também muito válido, muito interessante juntar esses dois temas, né, hermetismo e cabala, porque os dois, cabala ou cabalá, né, como muitos também consideram na fonética original, né, lá do próprio hebraico. Eu, inclusive, nos meus slides, coloquei Cabala dentro de como nós grafamos aqui no Brasil, né, em língua portuguesa, mas no título eu vi que depois foi modificado para a grafia original, né, então, assim, na verdade, pode ser de uma forma ou de outra, mas a gente acabou colocando na linguagem, na forma de escrever nossa aqui, para poder ficar mais, dando um aspecto mais fácil, né, num assunto que tem uma certa complexidade. Bom, então, nós vamos aqui fazer uma trajetóriazinha rápida dentro do tempo que a gente tem, que não é muito grande, para poder falar sobre dois assuntos como esses, que são muito vastos. A gente não vai poder aqui esgotar, obviamente, né? Isso fica claro, mas a gente tentou separar, né? Digamos assim, trazer a essência do que poderia ser útil para a gente dentro dessa abordagem aqui, dentro dessa conexão que pode ser feita com a teosofia, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui o trabalho que eu tenho para apresentar, né? Então, acho que já está aí, né, para vocês. Eu acho que Já está sim, aparecendo. já Ah, está. pronto. Então, vamos lá. Eu não sei se não está passando, né? Deixa eu tentar aqui de novo. Nesse instante a gente testou e deu, né? Funcionou. Pronto. Mas não tá passando o slide. Ué,
agora. Ah, deu. Só passou com o mouse. Bom, eu começo aqui trazendo para vocês, deixa eu voltar, né? Uma, um texto que é do livro de Papi, né? Ou Papus, como muita gente chama Papi, né? Dentro da forma de fonética, né, francesa e tal. Ele escreveu esse livro A Cabala, né? E ele traz numa mesma página, no mesmo ponto, duas definições, né? A definição de hermetismo e de cabala. E isso me chamou a atenção e eu achei interessante introduzir, né? Começar com essa fala do Papi aqui, né? E ele diz: o hermetismo é a ciência da natureza oculta nos hieróglifos e nos símbolos do mundo antigo, é a pesquisa do princípio da vida por meio do sonho, para os que ainda não chegaram a ela, né? Até estava ele aqui, mas eu acho que eles se equivocaram, porque ele está se referindo aqui, né, a Cabala, ou, no caso, até a própria obra, né? Então, da execução da grande obra, a reprodução por parte do homem do fogo natural e divino que cria e regenera os seres. Então, veja aqui como é abrangente essa definição, considerando como a ciência da natureza, né, e como mostra aí, de certa forma, essa origem, né, egípcia, mas que, de certa forma, também a gente vai perceber em várias obras, até mesmo na obra de Blavatsky, que a origem do hermetismo vem até antes. A gente vai perceber que está lá entre os caldeus, inclusive, algumas informações que já tem lá presentes e que vão ser expressas no hermetismo cabalista do próprio Egito. Bom, agora a gente tem aqui uma outra definição que é de cabala, né? A cabala ou ciência tradicional dos hebreus poderiam intitular-se matemática do pensamento humano. É a álgebra da fé. Ela resolve todos os problemas da alma como equações esclarecendo incógnitas. É a ciência do magnetismo universal. Então, vocês vejam que, de certa forma, acabam tendo, sem dúvida alguma, sobreposições, né, nesse entendimento do que seria hermetismo e cabala, e a gente vai perceber que essa sobreposição é tão forte a ponto de a gente encontrar uma vertente que existe nos dias de hoje, que se desenvolveu justamente no século XIX, que é chamada de cabala hermética. Então, a gente tem a cabala tradicional judaica, a gente tem a cabala cristã, a gente tem cabala agnóstica, a gente tem cabala com várias classificações, mas aqui a gente, digamos, hoje poderia utilizar de uma maneira mais completa, porque já reuniu conteúdos de várias outras disciplinas, de várias outras abordagens, e a gente tem hoje uma abordagem bem mais completa, que é essa abordagem que a gente vai trazer aqui, que é a que une justamente a cabala e o hermetismo. Mas a gente vai fazer antes um breve passeio pelo hermetismo, depois pela cabala, até em determinado momento a gente mostrar os paralelos que a gente tem, ou as interfaces que a gente pode ter com a teosofia, né? Bom, aí eu venho começando aí com o hermetismo, né? Que é um conjunto de ensinamentos filosóficos esotéricos atribuídos a Hermes Trismegisto, uma figura lendária que mistura elementos do deus egípcio Tote e do deus grego Hermes. Esses ensinamentos abrangem temas como alquimia, astrologia, magia e a busca por conhecimento espiritual. A essência do hermetismo está na crença de que o homem pode alcançar a sabedoria divina e a união com o cosmos através da compreensão das leis naturais e espirituais que governam o universo. Não há um consenso, nem tem como a gente saber com profundidade, nem certeza quem era e como era o Hermes Trismegisto, de certa forma, que é um ser que viveu muito tempo e tem, tem uma configuração de Deus, que é o Deus Tote, para algumas abordagens. Ele é associado ao Hermes, que é um deus grego, de certa forma. Muitos consideram que ele, de certa forma, é digamos assim, uma tentativa de
tornar grego um deus que já era egípcio antes, né, porque a relação dos gregos com o Egito era muito forte, e por isso eles trouxeram muitas informações do Egito, e a própria concepção desse Deus humano, ao mesmo tempo uma figura lendária da história, né, e que trouxe tantos ensinamentos, e que precisou não só a partir de obras já é, com precisão vindas dele mesmo, né, atribuídas a ele, outras que foram reunidas nos chamados corpus hermeticum, que a gente sabe que não tem o conteúdo total dessa obra, mas foi um apanhado de textos e que acabou sendo reunido, e a gente tem acesso hoje graças aos mecenas, né, da época do Renascimento, e que a gente teve essas informações hoje, acesso a elas, e a gente consegue, de alguma maneira, entender o que é que tinha de informação a dar o Hermes Trismegisto, né? Mas vamos continuar aqui, porque eu trago aqui justamente essa edição que saiu em português mais recentemente. A gente já tem, talvez, 4 ou 5 edições do Corpus Hermeticum, né? Mas essa eu considero a mais interessante, porque ela, além de ser bilíngue, né? Tem em grego e tem o texto em português, ela traz um cuidado, um apuro muito grande em relação ao conteúdo, né? E saiu pela a editora Pensamento há pouco tempo, e a gente pode trazer ali, ver ali como os trabalhos estão coordenados e como estão organizados, né, de uma maneira didática para a gente entender, e até a própria introdução explica bastante como foi que chegaram até nós esses documentos, né? E aí eu trago aqui uma frase que marca, de certa forma, o texto e que talvez possa ser o elemento fundamental para a gente discutir o que vem a seguir. Sou Poimandres, que é a figura que apareceu o Hermes, né? O nous do domínio absoluto, sei o que queres e coexisto contigo em todo lugar. Então, o livro tem vários textos de diálogos de Hermes Trismegisto com várias entidades, vários seres. O primeiro deles é esse que ele fala com Poimandres, e nessa conversa com Poimandres a gente vai entendendo a filosofia hermética, entendendo o que é que o que é que ele tem para dizer para a gente da informação de como funciona o universo, a criação, a integração do ser criador com a criatura, enfim, todos esses elementos básicos que compõem o hermetismo e que foram se estruturando nas várias obras que vieram em seguida, né? E aí a gente tem que, bom, essa é uma edição que saiu pela editora Polar, né, que é capa dura e que também é bem interessante. Ela reúne vários textos também aí, e a gente vai encontrar também uma introdução. Ele acaba ficando até mais grosso, porque tem uma introdução muito grande, explicando detalhes de como foi obtido, né, aquele Cosmo de Medici, que foi quem correu atrás desses textos todos para poder reunir, e a gente acaba tendo um detalhe histórico bem interessante também. Aqui está dito a edição completa, mas eu acho que é exagero dizer isso, porque, na verdade, é muito difícil se considerar uma obra completa algo que foi se conseguindo arqueologicamente, né, em textos e mais textos, mas ninguém pode dizer com muita garantia que é a obra completa. A obra completa aí pode se referir mais ao que se tem, que se conseguiu acessar, né, através de arqueologia e tal. Guarda na tua mente tanto quanto queres aprender e eu te ensinarei. Isso é uma outra passagem lá adiante que mostra que o caminho de aprendizado que acontecia com o próprio Hermes Trismegisto era através desse contato, dessa conversa com o Poimandres, né? Mas assim, o que eu quero dizer antes de tudo também é que a filosofia por trás do hermetismo tem uma sobreposição muito forte com a filosofia de Plotino. Diga-se de passagem, Plotino foi quem cunhou a palavra teosofia, né? E, de certa forma, é considerado o fundador da teosofia clássica, né? E ele tem essa subdivisão, exatamente aqui, ó, nous, psique e soma, né? Que a gente pode hoje traduzir entre físico, astral, mental, simplificadamente, né? E as interseções entre esses círculos aqui também
princípios que seriam intermediários entre esses três conceitos. Mas eu trago aqui também nessa ilustração uma amostra de como o Hermes está associado de alguma forma no glifo dele, né, no glifo do elemento na alquimia, né, e também no planeta na astrologia, que tem essa representatividade aqui desses três elementos. Essa lua, essa meia-lua aqui, voltada para cima, representando o nous, né, esse círculo aqui representando a psique e essa cruz representando o físico, né? A quaternidade, essa coisa toda, né? E aí você entende de alguma forma como as coisas são construídas dentro de um simbolismo, dentro de um caminho que traz um aprofundamento, o aprofundamento necessário para a gente compreender por uma via não racional. E esse não racional não é um não racional subracional, mas um superracional, porque está acima da mente concreta, do mental inferior e acima desse racional mais intelectual que a gente está acostumado a ver por aí. E aqui a representação do caduceu de Mercúrio, que de alguma forma também tem muita similaridade, né, muita analogia com o seu próprio símbolo, e tem a conexão aqui também com a energia primordial Kundalini, que a gente vai ver aqui, ou Kundalini, como muitos chamam, que a gente vai ver aqui como vai ter muita importância nesse caminho aqui, porque aqui está representando Kundalini e Prana ao mesmo tempo dentro desse caminho de aprendizado e de conhecimento, né, da busca do conhecimento, da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal, da sabedoria maior, né, universal. E aí tem aqui também uma divisão que é da filosofia de Plotino que a gente traz e que está presente em Plotino, está presente no Corpus Hermeticum, porque um acabou extraindo do outro. O próprio Plotino trouxe muita coisa do trabalho de Hermes que ele conseguiu colher informações, né? Diga-se passagem, pelas características que o Hermes Trismegisto apresenta, tudo indica, né, quase certo que ele era um mestre de sabedoria, e a gente tem aí a ideia de que um mestre de sabedoria teria informações bem profundas, de um nível até, vamos dizer assim, acástico, né? Que seria de uma capacidade de captar informações num nível muito sutil, né? Entendendo que é um curso introdutório, então teríamos que entender que seria um repositório de informações muito sutis, onde a gente encontra toda a gama de informações da humanidade, e daí os mestres têm condições de retirar informações desses repositórios, como se fosse uma biblioteca, né? Então, aí o 0, não manifesto, o 1, o ser primordial, o 2, espírito e matéria, entendendo a dualidade, e o 3, espírito, matéria e forma. Então, mostrando aí a sequência numérica, né, algo que está presente na gematria, que seria a matemática, né, a numerologia presente no hermetismo e na cabala, e que a gente encontra também esse elemento comum presente no entendimento do simbolismo dos números aí nesse processo. E aqui eu trago uma ilustração que mostra esse triângulo aqui unindo espírito, forma e matéria dentro da visão do corpus hermeticum, e a gente tentando traduzir isso com os princípios que a gente conhece dentro da teosofia, né, e que junta físico, astral e mental. Bom, eu trouxe esse texto aqui porque é de uma palestra que eu fiz e que eu acho que ele é muito elucidativo. Já que a gente tem pouco tempo para explicar tudo, eu vou trazer ele para vocês aqui, que é assim: ao longo de sua história, o hermetismo esteve intimamente associado à ideia de uma sabedoria divina primitiva, revelada apenas ao mais antigo dos sábios, como Hermes Trismegisto. Na Renascença, isso se desenvolveu na noção de uma prisca teológica, ou teologia antiga, que afirmava que há uma teologia única e verdadeira que foi dada por Deus a alguns dos primeiros humanos, e vestígios da qual ainda podem ser encontrados em vários sistemas antigos de pensamento. Pensadores como Giovanni Pico della Mirandola supunham que essa teologia antiga poderia ser reconstituída estudando o que não se considerava ser os escritos mais antigos ainda existentes, como aqueles atribuídos a Hermes, mas também aqueles atribuídos a, por exemplo, Zoroastro, Orfeu, Pitágoras, Platão, os caldeus ou a Cabala.
Então, o que a gente pode tirar daí? O Hermes Trismegisto já era um pensador que tentava colher essas informações de conteúdos diversos de várias filosofias, e quando isso foi traduzido em um texto, a gente sabe que já havia sido é, divulgado isso pela transmissão oral, né? E quando chegou para nós, já foi em um momento em que precisou ser colocado num papel, e a gente sabe já por várias informações que quando algo dentro da tradição oral vai para o papel, já é porque já está começando numa fase de decadência, porque os seus continuadores já não estão mais tão presentes, né? Então, assim, mais adiante, isso logo evoluiu para a ideia proposta pela primeira vez por Agostinho Steuco, né? De que uma e a mesma verdade divina pode ser encontrada nas tradições religiosas e filosóficas de diferentes períodos e lugares, todas consideradas como diferentes manifestações da mesma filosofia perene universal. Nesse contexto perennialista, o termo hermético tendia a perder ainda mais sua especificidade, eventualmente se tornando um mero sinônimo para o suposto conhecimento divino dos antigos egípcios, especialmente no que se refere à alquimia e à magia. Então, essa prisca teológica e esse caminho de buscar o que há de comum em todos os pensamentos filosóficos está presente aí no hermetismo, porque muitos pensam, não, porque muitos roubaram da filosofia hermética esses ensinamentos, e esses ensinamentos acabaram passando para adiante. Isso, em alguns casos, pode ter acontecido sim, como aconteceu na Grécia, e isso acaba sendo evidente, porque a gente até encontra muita muitos elementos da filosofia grega como derivada direta do Egito, mas isso não foi o que aconteceu em todas as situações em que a gente encontra algo em comum, ou uma teologia comum, porque a gente sabe que existe uma origem comum, a gente sabe até pela máxima da teosofia que a verdade está acima de qualquer religião, e essa verdade acaba virando parte dessas religiões no momento em que existe sempre algum avatar que consegue buscar essa informação, e essa informação acaba sendo incorporada, ainda que em alguns momentos com pequenas diferenças, com pequenas nuances, mas encontrar o que há em comum em todas essas filosofias foi sempre algo que se perseguiu ao longo do passado, e a gente encontra isso acontecer muito fortemente no século XIX, quando a gente percebe vários autores tentando buscar conteúdos de várias religiões e buscar o que há de comum entre eles. Então é por isso que a gente está chamando aqui prisca teológica exatamente isso, a verdade universal que transcende o que dizem todas as religiões, mas está presente na essência de todas elas. Então, a teosofia é nada mais do que isso, né? A busca dessa sabedoria divina que está presente nessas religiões todas, né? E aí vem a pergunta, né? Justamente se essa prisca teológica, ou sapiência, como foi chamado por alguns, inclusive o próprio Jung chamou assim, a pergunta que se faz é como se explica, né? Qual seria a explicação para esse algo comum que existe em todas essas filosofias? Alguns chamam de sincronicidade, o próprio Jung utiliza essa terminologia, não é mais do que um conceito, isso aí é a verdadeira epistemologia, né? De entender que existem fenômenos que são acausais, que possuem uma causa comum que está acima, né? Transcendente, que ele chamava de númeno, que não foi ele que criou o termo, mas ele utilizava muito o númeno que está acima do fenômeno, né? Então, em vez de a causa estar no próprio mundo fenomênico, ele está no mundo numênico, no mundo que transcende, e aí a gente poderia explicar de alguma forma que as coisas que acontecem aqui são por conta que acontecem em comum nas várias religiões, são derivadas dessa sapiência que existe num nível mais transcendente, e que Jung traduziu como um mundo de inconsciente coletivo, que possui bastantes arquétipos que nos ajudam a encontrar pontos comuns em sonhos, em realidades, né, de fantasias, em vislumbres religiosos também e tal. Então, todas as revelações religiosas entrariam nesse rol. Mas a gente poderia dizer que, em alguns momentos, alguns explicam tudo isso como sincretismo, né? Uma religião que tenta adotar o outro, né? Para poder adotar o conceito da outra, de alguma forma, até para poder
transparecer que está mantendo aquela religião, se um povo está tomando conta, digamos, do território com um poderio bélico e tudo, ele, de certa forma, vai ter que se render àquela religião, e isso aconteceu em diversos momentos da história, e esse sincretismo acaba existindo no sentido de poder adotar alguma coisa e mudar de alguma maneira, trazendo para a sua maneira de pensar. Isso aconteceu até com os hebreus quando estiveram cativos no Egito, e isso, de alguma maneira, foi o grande ponto em que fez com que a Cabala surgisse a partir do Egito, porque a gente consegue perceber na Cabala muitos dos conteúdos que vêm da filosofia egípcia e do entendimento que o egípcio tinha do universo, do mundo, etc. E por último, eu queria deixar bem claro que, apesar de parecer que esse último item, que seria o secretismo, né, seria algo bem similar ou igual, ou talvez a mesma coisa de sincronicidade e sincretismo, eu digo a vocês que não, porque o secretismo justamente é entendendo que tudo isso está fazendo parte de uma doutrina secreta que está por dentro, por trás ou por transcendendo, né, todas essas ideias filosóficas, religiosas, e que traduz-se da mesma forma, em alguns momentos, pela sincronicidade, quando se aborda por uma vertente psicológica. Mas nem tudo é psicologia. Então, muitos ocultistas, quando analisam a obra de Jung, justamente fazem só a crítica de que ele acaba sendo psicologista demais. Então, é o psicologismo que acaba atrapalhando, porque nem tudo é arquétipo, porque às vezes é entidade mesmo, né? São seres angelicais, seres de uma hoste angélica que atuam e que fazem acontecer, fazem com que a unidade ocorra, fazem com que algo seja inspirado para alguém, e isso acaba sendo de grande importância para o caminhar da humanidade. E aí, nesse caso, mais do que uma sincronicidade, mais do que um sincretismo, a prisca sapiência do hermetismo e da cabala, de alguma maneira, entra no secretismo, e na nossa visão teosófica poderia ser esse o termo, né? E agora eu trago aqui um material que eu encontrei nesse livro, Código Secreto das Catedrais, e que eu acho que vai ser de muito esclarecimento para a gente. É um livro de Tim Wallace Murphy, né? E ele diz assim: a serpente que nas culturas babilônica e suméria constituía uma representação simbólica da sabedoria ou da dádiva do conhecimento sagrado ou gnose, as serpentes da sabedoria entrelaçadas formam o hieróglifo do deus Nigízida, né, da antiga cultura suméria, e também formam o caduceu de Hermes, o mensageiro grego dos deuses. Aqui é uma, na verdade, né? Uma serpente também se enrola ao redor do bastão utilizado com a representação grega de Asclépio, o deus da cura. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado para não confundir esses dois bastões aí, né? Um é considerado um caduceu, o outro é considerado bastão. Então, assim, tanto um quanto o outro a gente vai encontrar no hermetismo, porque vamos ter no corpus hermético um diálogo intenso de Hermes Trismegistus com Asclépios, né, que é considerado o deus da medicina da época, né, o deus que cuida da medicina, né? E aí, quando a gente associa, muita gente associa esse caduceu de Hermes à saúde ou à medicina, de certa forma está equivocado, porque não é esse o caduceu associado à medicina. Na verdade, Hermes Trismegisto está associado ao conhecimento, à sabedoria, digamos assim, a mensagem, a capacidade de comunicação, capacidade de transmitir conhecimento, de receber conhecimento, de saber algo que não é conhecido de todos. Então, por isso que, de certa forma, a gente pode ver a serpente no paraíso como aquela que foi aqui, de certa forma, trouxe para Adão e Eva, na mitologia cristã, judaico-cristã, a ideia de que ali a mordida da maçã corresponderia ao conhecimento da sabedoria, conhecimento de um saber que poderia estar além da compreensão daquele estado em que a pessoa estava. Então, isso é um despertar, é uma transição, simbolicamente um momento em que a pessoa sai de um estado de não estar com um mental desenvolvido e conseguir esse mental estar presente para atuar na nossa realidade. Então,
Esse é o simbolismo associado a Hermes, esse é o simbolismo associado a Mercúrio e ao caduceu de Mercúrio. Enquanto que o bastão de Asclépios, que também é conhecido como Esculápio, né, ele é um bastão que está associado à medicina, à saúde, etc. Então são coisas diferentes. Tem uma origem comum, sim, porque tem a ver com a Kundalini, o fogo serpentino, tem a ver com a energia que vem da Terra, tem a ver com a possibilidade de você conectar, vocês vão ver quando a gente falar de Cabala, de conectar o céu com a terra, o Malkut, que é aquele reino terrestre divino que tem a ver com a Kundalini, tem a ver com a possibilidade de você usar elementos da terra para se adaptar, para poder conseguir se renovar e se curar de vários problemas usando o próprio elemento material e a energia que vem do alto. Mas, de qualquer forma, são duas energias diferentes, duas realidades diferentes, a se entender. E é importante perceber aqui que a origem vem até de antes, né? Porque aqui está sendo dito que essas serpentes já vêm desde o deus Nigizida, né? Da antiga Suméria, que já fazia parte desse conteúdo teórico histórico do simbolismo dessas serpentes aí presente lá na Caldeia, né? Bom, mas eu trago ainda desse livro uma coisa bem interessante, porque esse livro ele é muito útil nessa questão de confrontar alguns conteúdos. Então, a gente ouve falar muito dessa religião comparada que existe, que é feita por Helena Blavatsky, que é feita pelo próprio Jung também, e obras que são utilizadas para fazer esse tipo de parâmetro, e a gente até não encontra muitas vezes esse confronto direto do que existia no passado dentro de uma filosofia e dentro de outra. Aí eu trago aqui elementos que estão presentes no atonismo e no judaísmo. O que é o atonismo? É a religião de Atom, né? Aquele deus egípcio, né? E que havia um culto ao Atom, um hino a Atom, e a gente vai ver que esse culto todo, toda essa cultura esotérica existente do Egito, ele nos remete a uma série de informações judaicas, e que a gente vai perceber por quê, no momento que a gente percebe que houve essa transferência, esse sincretismo, podemos dizer assim, entre aspas, da filosofia egípcia com a filosofia hebraica em um determinado momento da história. Então eu coloco aqui uma passagem que é assim: as proibições contra o uso de imagens esculpidas ou gravadas que aparecem na versão do Deuteronômio dos Dez Mandamentos copiam as que se encontram no Código Atonista. O livro dos mortos egípcio lista os princípios certificados pelas almas que são avaliadas na corte de Osíris depois da morte. Aí temos aqui, ó: eu não demonstrei nenhuma falsidade contra os homens. Eu não empobreci, roubei meus associados. Eu não matei. Então veja como isso tem tudo a ver com os 10 mandamentos, né? Então, assim, descrição dos 10 mandamentos apresentada no Êxodo: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Como o judaísmo alega tradicionalmente que os 10 mandamentos foram uma revelação divina, essa comparação fortalece a hipótese de que o judaísmo é uma evolução da religião de Akhenaton. Bom, a gente pode entender aí que muitas coisas podem ter vindas pelo secretismo, outras podem ter vindas pelo sincretismo, né? Mas não descarto a possibilidade de ter vindo pelo sincretismo. Depois temos aqui, olha que interessante, o hino a Akhenaton. Como são variadas todas as tuas obras, elas estão ocultas diante de nós, ó Deus único, cujos poderes ninguém mais possui, criaste a terra conforme teu desejo. Aí a gente tem no Salmo 104 do Antigo Testamento: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, se você comparar um texto e outro, vocês vão ver que tem muito a ver. Pode ser um culto que passou a ser repetido muitas vezes pelos hebreus enquanto estavam com os egípcios, e eles acabaram adotando como parte integrando a sua filosofia religiosa, né? Aqui nós temos também algo que diz especial referência ao que nós estamos falando aqui, que envolve tanto o hermetismo como a cabala, porque nesse momento a gente encontra os 10 atributos dos faraós, né, escrito lá na época dos textos clássicos do Egito, né?
coroa, sabedoria, inteligência, misericórdia, força, beleza, vitória, glória, fundação e realeza. Isso é o texto que está lá dos egípcios, dizendo o que são os atributos dos faraós. E aí a gente encontra entre as sefirotes, que a gente vai entender daqui a pouco o que são as sefiras da árvore da Cabala, que é essa árvore que está aqui representada, né, nesse desenho, que a gente vai ver quando estiver falando de Cabala, porque no momento é hermetismo, né, mas a gente acaba tendo essa conexão muito forte, porque todas essas 10 sefiras aqui, sefirotes ou safiras, porque a origem da palavra Sefirot vem de cifras para alguns, né? Porque tem a ver com números, tem a ver com é, signos dentro das letras hebraicas, né? E safira porque também está associado ao simbolismo da pedra safira para os cabalistas, que tem a ver com essa ideia de uma joia, de um ensinamento, de uma virtude que precisa ser desenvolvida, trabalhada internamente por nós e representativa de todos os caminhos que temos que trilhar dentro do nosso processo evolutivo, né? Então vejam que tem muito a ver aí os 10 atributos dos faraós e as 10 sefirotes da Cabala, né? Mas aqui eu trago também um texto que é de grande importância para a gente, né? Vindo do hermetismo, a gente obviamente não vai poder trazer tudo, que é a Tábua de Esmeralda, que é citado algumas vezes por Helena Blavatsky, né? Mas a gente percebe que dentro desse texto todo aqui, deixa eu tirar aqui esse, acho que eu tenho que. Bom, então dentro desse texto que a gente tem aqui, eu separei somente o primeiro item. Não está numerado desse jeito, não, no texto original, que isso é uma lápide do próprio Hermes Trismegisto, um texto escrito por ele, mas esse primeiro ponto aqui é um dos pontos mais conhecidos, né, da fala de Hermes Trismegisto, que é assim: é verdade, certo e muito verdadeiro, o que está embaixo é como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo, e como essas coisas fazem-se os milagres de uma coisa só. Isso é a base do princípio da correspondência, né, que está lá no livro Caibalion, né, e que é um dos princípios e que a gente vai falar também rapidamente aqui, mostrando como existe uma passagem da doutrina secreta que também se refere a esse princípio. Aliás, eu tive o trabalho de fazer uma pesquisa que é assim, de tentar pegar trechos pequenos e rápidos, vocês vão ver daqui a pouco, quando eu fizer isso, vai ser sequenciadamente para não perder tanto tempo, mas a ideia é que a gente vê trechos que são da doutrina secreta e que são exatamente reproduzindo os princípios herméticos, né? Bom, mas vamos lá. Não estou conseguindo passar. Bom, então aqui são os 7 princípios, né? O princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito e o princípio do gênero. Eu aconselho todo aquele que quer estudar, entender um pouquinho mais de hermetismo, que leia o livro Caibalion, porque vai ter um detalhamento desses princípios todos. Aqui a gente não vai poder detalhar muito, né, sobre esses princípios todos, mas esses princípios são os 7 princípios herméticos, e quando a gente fala a expressão já milenar, diz assim, fechado a 7 chaves, a gente, na verdade, está se referindo a esses 7 princípios, e quando se fala em hermético como uma coisa fechada, hermeticamente fechada, também é se referindo a essa questão de ser algo que era guardado a 7 chaves, algo que não era todo mundo que tinha conhecimento, mas felizmente nós temos conhecimento de tudo hoje, podemos ter conhecimento se a gente for atrás, se a gente tentar estudar e aprofundar, né? Mas eu vou tentar passar aqui em alguns pontos que a doutrina secreta fala sobre os princípios herméticos. E aí eu já trago de cara logo essa fala de Blavatsky. Muitas são as passagens dos fragmentos herméticos que pertencem à doutrina secreta. E, inclusive, vale ressaltar que existe uma Anna Kingsley, que é aqui uma autora que fez um apanhado de fragmentos herméticos. A gente ainda não tinha um corpus herméticos como temos hoje, para poder estudar o conteúdo de Hermes, apanhado através de
materiais como esse, como a gente tem, né, assim, apesar de ter sido feito há muito tempo atrás, mas esses fragmentos que chegaram até as mãos de Blavatsky foram de fundamental importância, porque ela utilizou muitos deles no seu conteúdo. E aí eu trago aqui Anna Kingsford fazendo uma fala, né, tem aí Anna Kingsford e aqui uma informação de Hermes Trismegisto que foi retirado da obra dela e que Helena Blavatsky cita. Deus não é uma mente, mas a causa da existência da mente. Não é um espírito, mas a causa do espírito. Não é a luz, mas a causa da luz. Então veja que aí ela está mostrando como na doutrina secreta está presente essa filosofia hermética da existência de algo que transcende a todos esses elementos, que a gente viu, inclusive, filosofia é, pós, é, pós-platônica, né, neoplatônica, e de uma filosofia que foi lá de Plotino, que é uma filosofia que traz informações, né, sobre essa questão da existência de mente, de espírito, de luz, etc. E mais ainda no hermetismo, essa ideia da luz como sendo a luz divina que ilumina toda o mundo, o universo, etc. E a gente entende aqui que existe algo que transcende a isso tudo, e vocês vão perceber que isso faz um link muito forte, muito grande com a Cabala, que a gente vai ver mais adiante. Aqui eu trouxe só uma imagem de Cosmo de Medici para mostrar a vocês quem foi o responsável para a compilação desse material todo que fez a gente ter acesso hoje, né, ao corpus hermético, né? Aí eu trago aqui, eu vou ler rapidinho na sequência para vocês, para dar tempo de fechar o conteúdo e dar tempo de vocês até fazer alguns questionamentos, mas assim, aqui nós temos, do princípio do mentalismo todo é mente, tem essa passagem da página 102 que diz: a mente universal permanece como uma possibilidade de ação mental ou como aquele pensamento abstrato é absoluto do qual a mente é a manifestação concreta e relativa. Então, se o todo é mental dentro de um dos princípios, que é o princípio do mentalismo, está aqui expresso na doutrina secreta essa passagem de um princípio, né, o princípio do mentalismo, através dessas palavras de Blavatsky, né? O princípio da correspondência, como em cima, assim embaixo, a gente encontra, eu coloquei as páginas também que vocês podem olhar aí, na página 58, os princípios humanos estão em cada plano, em correspondência com as forças ocultas da natureza séptupla, sendo as dos planos superiores dotadas de uma potência espantosa. Então, isso ela ainda acrescentou esse detalhe, né, que é de que os princípios eles têm uma hierarquia, né, e a gente precisa entender que há uma correspondência nos vários planos, né, dos inferiores aos superiores, né. O princípio da vibração, nada está parado, tudo se move. E aí a gente tem na página 72 a afirmação: desde o começo do que constitui a herança do homem, a divindade não revelada foi reconhecida e considerada sob o seu único aspecto filosófico, o movimento universal, a vibração do alento criador na natureza. Então a vibração aí é um ponto fundamental, o movimento, né, vibratório, né, que é de fundamental importância para a gente perceber as sutilezas maiores ou menores de determinados pensamentos, de emoções e de próprias existências, como as existências dos princípios que nós temos, né, os corpos astral, mental, búdico, etc. O princípio da polaridade, tudo é dual, tudo tem dois polos, e aí nós vemos na página 83 ela dizer: o universo manifestado acha-se informado pela dualidade que vem a ser a essência mesma de sua existência como manifestação. Mas, assim como os polos opostos de sujeito e objeto, de espírito e matéria, não são mais que aspectos da unidade una. Aí ela acrescentou que, por mais que hajam polos, sempre são, porque existe uma unidade entre eles, e a gente tem que entender que esse dualismo é aparente, é ilusório, porque na essência há sempre a unidade, mas é importante perceber que na Terra, no mundo em que nós vivemos, essas polaridades vão existir, isso faz parte de um princípio universal, um princípio cósmico, né? Universal considerando o nosso universo, né? Bom, então no princípio do ritmo, tudo tem fluxos e refluxos. Cada uma das cadeias de mundos é o produto e a criação de outra inferior e morta.
é a sua reencarnação, digamos assim. Então, ela está mostrando aí a possibilidade de ritmo, que é justamente quando ela fala do Manvantara e Pralaya, ela fala dos ciclos reencarnatórios, fala desse processo todo cíclico que existe, né, do grande ano de Brahma, etc., no livro. Então, quando ela se refere a isso, ela está se referindo a esse ritmo, essa teoria dos ciclos, né, essa filosofia dos ciclos presente na teosofia, presente muito fortemente na doutrina secreta, como um elemento fundamental para o entendimento do saber universal, do saber teosófico, né? O princípio da causa e efeito, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Então, Karana, em seu estado secundário, é o Svabhavat, né? Do filósofo budista, a eterna causa e efeito onipresente e, contudo, abstrata. Então, mostra aí a presença, né, a busca que ela traz aí da filosofia budista, a presença da causa e efeito, né, dentro desse caminho, desse entendimento, né, do que seria o karma no sentido, né, não tão amplo, mas no sentido restrito aí da existência de um elemento de causa e efeito que faz parte da nossa vida e que é importante para a gente perceber como é o mecanismo criado no universo para a gente evoluir, né, e tudo mais. Então, no princípio de gênero, que seria o último, o gênero está em tudo. A gente conta essa passagem aqui, que não se preocupem que tem a página, mas é porque eu dividi em duas, já que era grande, então no final vocês vão ver em que página está. Em seu modo de ser absoluto, o princípio uno, sob seus dois aspectos para Brahma e Mula Prakriti, não tem sexo, é incondicionado e eterno. Sua emanação manvantárica, periódica ou irradiação primária é também una, andrógena e infinita em seu aspecto fenomenal. Quando, por sua vez, a emanação irradia, todos os seus raios são igualmente andrógenos, convertendo-se nos princípios masculino e feminino em seus aspectos inferiores. E aí fica claro para a gente que, talvez dentro daquela máxima que a gente já ouve falar muito, anjo não tem sexo, né? Na verdade, anjo não tem sexo, considerando que ele está num nível mais acima, mesmo nós que não evoluímos dentro da cadeia evolutiva de anjos, vamos chegar no nível desses anjos aí e vamos também transcender essa dualidade de gênero, mas é importante entender que essa dualidade existe e é manifestação de cima para baixo, acontecendo esse processo todo aí, né? Bom, eu trago também aqui uma passagem que é um trecho desse livro aqui, Deuses, Divindades e Anjos, né, que no meu canal de YouTube eu estou pegando aí o Deus de fulano, o Deus de cicrano, o Deus de Einstein, o Deus de Teilhard de Chardin, enfim, trazendo os deuses desses todos autores que esse livro me inspirou a buscar esse tipo de que eu estou chamando de teologias particulares, e em um determinado momento ele fala das várias formas de encarar Deus, né, que são chamadas, são verdadeiras doutrinas, né? O politeísmo, que é o culto a vários deuses, o monoteísmo, o culto a um único Deus, o enoteísmo, o culto a um Deus supremo e deidades, panteísmo, totemismo, etc. E o enoteísmo foi o que eu chamo a atenção aqui para vocês, porque ele é um dos que a gente percebe nessas doutrinas secretas todas, praticamente, né? A gente só não pode dizer, a partir até de um texto que eu li de Helena Blavatsky, a gente não pode dizer que o cristianismo poderia ser enoteísta, só porque, por exemplo, existe uma. Eu até conversei com um bispo e um abade recentemente para confirmar isso, né? Porque a minha ideia era assim, de que Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai sempre estaria na frente e o Filho e o Espírito Santo estariam em segundo lugar, e aí se enquadraria nessa ideia da existência de um Deus supremo e outros deuses, outras deidades menores, né? Mostrando que assim, até o que parece ser monoteísmo não é tão monoteísmo assim, se a gente compreender, né, dentro de uma visão, dentro de uma perspectiva mais abrangente. Mas aí a gente percebe o argumento dos cristãos de que nada se compara ao conteúdo, ao conceito de Deus, né, sendo Deus supremo acima de tudo e os outros demais, né, então assim, não seriam deuses menores, seriam assim, arautos desse Deus ou criaturas desse Deus, enfim. Mas a gente entende que esse enoteísmo tem uma abrangência, poderia ter uma abrangência conceitual, e a gente entender que
todos esses deuses seria como na visão teosofista, né, raios, né, como seria emanações de Deus, né, dentro de uma visão emanacionista em si, não criacionista, e a gente poderia entender que praticamente todas essas filosofias acabam caindo no enoteísmo, porque são todas elas têm sempre divindades, né? O próprio cristianismo tem os anjos, né? O hinduísmo tem os devas, enfim, a gente vai encontrar várias filosofias presentes, né, dentro dessa categoria de enoteísmo, e inclusive eu chamei atenção para isso porque tanto o hermetismo quanto a cabala são enoteístas e emanacionistas. Então, a gente vai encontrar aí algo em comum presente nos dois, e se a gente encontra isso algo em comum, fica bem justificado e bem compreendido porque que a gente tem hoje uma chamada cabala hermética, porque são assuntos que se superpõem e que em certos momentos até derivados, porque quando a gente fala da cabala hermética, a gente está falando de algo que incorporou filosofias, né, uma de outra e formando uma coisa só. Então a gente entra agora aqui na cabala rapidinho, e a gente vai falar o seguinte, que a palavra cabala ou cabalá, né, em hebraico, significa receber ou tradição, e se refere a um conjunto de ensinamentos místicos e esotéricos do judaísmo, que visam a compreensão profunda da relação entre o divino e o universo. A cabala é considerada uma forma de interpretar os textos sagrados como a Torá, ou Pentateuco mosaico, né, Talmud, né, com menos força, porque na verdade é só indiretamente que o Talmud participa dentro da Cabala, Sefer e Yetzirah, que é o livro da criação, Sefer HaBari, muito importante para o entendimento da árvore da vida, né? Faltou aqui fechar aqui a chave, mas livro da claridade, Zohar, livro do esplendor, e busca desvendar os segredos ocultos da criação, da vida e do ser humano. Para os estudiosos da Cabala, o universo é visto como uma série de emanações divinas organizadas em 10 Sefirot. Entendam que Sefirot aqui já é o plural, né? Então, por isso que pode parecer que é um erro de não colocar o S aqui, mas Sefirot, entendo que já é considerando várias, né? Ou esferas de energia que formam a palavra, formam a árvore da vida. Essas emanações representam diferentes aspectos de Deus e da criação. Bom, isso é um resumo, né, para a gente avançar aqui. E eu trouxe aqui esse livro que eu considero um dos livros mais interessantes para a pessoa entender mais profundamente a Cabala, né, o Kabbalah, né, que é de Zev Ben Shimon Halev. Ele tem também um outro livro interessante, capa dura, grande, que é falando também da Cabala, com título somente de Cabala, e todos os dois são muito bons e esclarecem bastante sobre o conteúdo, né? Aí ele diz assim, Deus não existe, aí você toma um choque assim, né? Mas ele diz assim, está além da existência, ou seja, ele não existe no sentido de existência comum que nós costumamos trabalhar, né? Então, Deus é Ein, nada, né? Do nada surge o Ein Sof, o todo infinito, né? Dentro do Ein Sof, algo se transforma na realidade não manifesta. Esta oculta-se em uma suprema imobilidade e esconde-se dentro do mais total silêncio. Alguns cabalistas chamam isso de lugar sem fim. Quando eu leio isso, ou em outras obras que falam do Ein Sof, eu lembro logo do Mula Prakriti, né? Que é a raiz da matéria, que é o vazio, né? Que é o vazio para nós, né? No entendimento de algo que se manifestaria, algo que teria uma materialidade e tal. Então, veja como tem muito em comum o hinduísmo com a Cabala. Se a gente entender que o hinduísmo foi a origem de praticamente todas as religiões, a gente pode entender que da Cabala não foi diferente. Então, de alguma maneira, a gente percebe aqui a presença do vazio que se manifesta, o não manifesto e o manifesto, né? Do sem fim, a Ein Sof nasce a vontade do sem fim. Esta se retrai ou, como dizem alguns, concentra-se e até irradia para permitir que o mundo manifesto emerja de dentro da realidade não manifesta. E aí a gente tem aqui uma representação de 3 colunas que são básicas, né, dentro da perspectiva, dentro da epistemologia cabalista, que é uma responsável pela severidade, outra pela misericórdia e outra pela suavidade. E uma coisa que é básico também na Cabala é essa possibilidade de a gente entender que existem energias de severidade, de misericórdia. Aí quando eu vejo isso, eu lembro assim de
quando eu tive filho, eu lembrei de um livro que eu procurei de psicologia para a educação infantil, e aí tinha aquela informação de que você tem que ter cuidado para não ser muito bonzinho e nem ser severo demais. Então, é um equilíbrio entre justamente você saber o que você deixa ser feito e o que você não deixa ser feito, porque o verdadeiro amor é esse, é você saber dosar muito bem uma coisa e a outra. E aí eu lembro que isso aí, bom, se isso aí é algo que representa o Pai para conosco, né? Ao Ser Supremo, ainda que a gente não deva entender de uma maneira tão reducionista assim como na relação pai e mãe, mas isso aparece como simbolismo para o nosso entendimento de seres tão ainda incapazes de perceber esse ensinamento macro, né, que seria algo transcendente a tudo isso. Mas aqui a gente percebe misericórdia e severidade, uma de um lado do outro, mostrando duas colunas que traduzem diferentes coisas que vão ajudar a gente a seguir o caminho que seria esse caminho do meio aí, de a gente estar sempre regulando entre um e outro. Né? Por isso que a gente vai perceber que nesses sefirotes aqui sempre tem situações opostas acontecendo, uma enantiodromia, né, dentro da linguagem lá dos gregos, né, do Heráclito, que foi apropriado até por Jung também, dessa coisa do complexum oppositorum, né? Essa possibilidade de você ter algo que é oposto e complementar ao mesmo tempo, definindo um eixo, né? Que a gente precisa sempre estar se equilibrando entre eles, e aí a gente percebe que a filosofia da Cabala está permeando isso aí o tempo inteiro. E aí a gente, quando percebe essas três colunas como as bases sólidas que edificam o processo, né, da filosofia cabalista, a gente começa a entender melhor a existência da árvore, né, da vida. E aí a gente tem aqui as sefirotes todas, né, seguindo essas três colunas. Então, tem aqui várias conexões, e o incrível de tudo é que, na verdade, a gente tem as cefiras como pontos fundamentais importantes, representando realidades internas nossas. Eu diria a vocês que, se na psicologia a gente teria algumas realidades do tipo, por exemplo, razão, sentimento, emoção, né, medo, emoções fortes, tal, isso se traduziria apenas no âmbito psicológico, mas no âmbito psicológico, espiritual, emocional, social, físico, em todos os âmbitos que diz respeito todo o universo, em todo o universo que acontece, estaria traduzido aqui nesses termos, né, das várias sefiras que estão aqui, ou sefirot, e a gente pode dizer também que não menosprezem os caminhos que ligam as sefirot, porque eles são tão importantes quanto as próprias sefiras em si, porque se a gente contar aqui que seriam 10 no total sefirotes, né, a gente tem mais 22 caminhos, aí a gente tem aí um total de 32 que são considerados o nome dos deuses, o nome de Deus, né, os nomes de Deus e os caminhos que a gente tem, que seriam 32, para poder alcançar Deus, e é preciso que a gente tome conhecimento de todos essas ligações, essas conexões, para que a gente possa alcançar esse resultado final. Vocês podem até estar pensando assim, não são 10 não, porque tem aqui esse DAT, né? Mas esse DAT, ele é uma ponte de ligação entre o espírito e a matéria, entre o mais transcendente e o menos transcendente, por isso que vocês vão ver que poderia ser comparável dentro da teosofia ao Antakarana, que é essa ponte de ligação, né, que é formado de matéria de Manas Budi, né, o Manas mais elevado, né, e Budi, que faz essa conexão com o nosso ser mais elevado, que é o Atman. Bom, a gente tem aqui uma representação da árvore da vida e uma cópia, um espelho aqui para baixo, dando a entender que existe uma similaridade assim com o polo também de negativo, porque eu disse a vocês que há uma polaridade entre essas sefirotes de um lado e do outro, né? Mas isso não quer dizer que uma seja boa, outra seja ruim. É muito importante deixar isso bem claro, porque quando a gente tem uma coluna de um lado e uma do outro aqui, como severidade e misericórdia, as duas são importantes e a gente precisa trabalhar com essas duas o tempo inteiro e buscando um ponto de equilíbrio. Mas não quer dizer que uma seja boa, outra seja ruim. Então, aquele velho caminho do meio do oriental, dos budistas e tal, também tem a ver com isso. Então, se existe um bem e mal aqui, não é na polaridade horizontal que a gente vai encontrar nas sefirotes, é na polaridade vertical, porque é um espelho. Mas esse espelho não é porque, assim, a gente pode até dizer assim, mas os mestres não dizem que não existe o mal, mas não existe porque justamente se existe essa polaridade, esse ponto de ligação é como se fosse um termômetro, né? Um termômetro, quando você diz que está quente e está frio,
você pode dizer assim: não existe o quente, não existe o frio. Você até pode dizer isso. O que existe é a temperatura e um grau mais alto, mais elevado, mais baixo. Então, é um eixo. Então, por isso que a gente tem que sempre entender dentro dessa ótica, dentro dessa perspectiva, né? Uma graduação e que vai fazer com que a gente perceba em que situação a gente está e o que a gente precisa desenvolver em nós. Isso aqui é uma representação do chamado Adam Kadmon, que seria a figura primordial, o ser primordial, onde teria todas essas sefiras, esses sefirotes aí presentes nele, como representativa, né, de algo que precisa ser desenvolvido. E note que se tem aí o Malkuth, se tem as inferiores, é porque ele não é nem aquele ser supremo só formado de princípios elevados e superiores, ele é um ser completo porque tem também os princípios mais inferiores, que eles precisam ser transcendidos, eles precisam evoluir, eles precisam fazer parte do caminho evolutivo da gente também, principalmente quando a gente está encarnado na Terra. Então, esse Adam Kadmon, ele é um arquétipo do ser humano que precisa ser desenvolvido por nós e precisa ser trabalhado no nosso processo de crescimento espiritual. Aí eu trouxe aqui, falando a respeito desse espelhamento, né, que eu disse nesse instante, do bem e do mal, etc. Eu trouxe um trecho de Rupert Sheldrake, daquele livro A Física dos Anjos, que ele diz assim: há uma longa tradição judaica, cristã e islâmica que diz que cada um de nós tem dois anjos, um bom e um mau. Os anjos da guarda têm sombras, né? Aquelas pessoas que não estão intimamente abertas para o Espírito de Deus e para a ajuda do anjo da guarda estão sujeitas à influência do anjo do mal. Então é isso, né? Na verdade, nós somos uma pessoa só que pode tender para uma coisa ou para outra em função daquela velha história do anjinho do bem de um lado e o anjinho do mal do outro. Existe, mas existe como um eixo, né? Como uma possibilidade de escolher um caminho ou outro. Aí, nesse outro trecho aqui de Doutrina Secreta, tem uma passagem que eu acho elucidativa para isso aqui, que eu trouxe e digo para vocês que é: o espaço é chamado a mãe antes de sua atividade cósmica, e pai e mãe no primeiro estágio do seu despertar. Na Cabala, ele é também pai, mãe e filho. Olha, lembre aí do zero, do um, do 1, 2, do 1, 2 e 3 que eu mostrei na estante lá de Plotino, né? Mas enquanto na doutrina oriental constituem este o sétimo princípio do universo manifestado, ou Atma Buddhamanas, espírito, alma, inteligência, ramificando-se, dividindo-se a trindade em 7 princípios cósmicos e em 7 princípios humanos. Na Cabala ocidental dos místicos cristãos correspondem à tríade ou trindade, e entre os seus ocultistas, ao Jeová, macho, fêmea, Já, Ravá, esse Já, inclusive usado pelos jamaicanos, né, de Já, né? Então, assim, nisso consiste toda a diferença entre as trindades esotérica e cristã. E aí a gente vê aqui uma mostra de que ela está dando a ideia para a gente que esses 3 primeiros sefirotes aqui poderiam ser comparados ao Pai, Filho e Espírito Santo, poderiam ser comparados digamos, os Forhat, ao Kundalini e o Prana, que são as forças primordiais, né? E aí eu trouxe a cores aqui para poder ajudar. E nessa manifestação que ela fala dos 7 princípios que vêm derivados desses 3 iniciais, primordiais, a gente pode falar que são as outras 7 sefirotes que vêm em seguida, que são os 7 raios também. Então veja que coisa interessante, porque as coisas se conectam e mostram que a Cabala serviu como base também, né, nesse pensamento teosófico que a gente encontra na doutrina secreta. Então, aqui a gente vê a divindade manifesta-se através de 3 aspectos. Esses são os 3 primeiros sefirotes, emanações superiores, né? Depois vem sucessivamente 7 outros sefirotes formando a totalidade da manifestação. Os 7 sefirotes inferiores são semelhantes aos 7 raios primordiais e os 7 arcanos diante do trono de Deus. Em uma palavra, a todos os grandes setenários, quer se trate de cores ou de notas musicais. E aí depois a gente tem, nessas 7 esferas de manifestação angélica que Deus emerge o desconhecido. 10 ordens de seres celestes aí se acham associadas, e são elas que constituem a árvore cabalística, né? Cada sefira representa um número, um arquétipo geométrico, um grupo de formas pensamento iluminadas e diferentes atributos fundamentados no som e na cor. Bom, aí a gente
tem justamente a combinação desses três elementos que eu até botei aqui, são o triângulo, o círculo e o quadrado, presente aqui em várias, né, quando eles são combinados, né, de formas de três em três, a gente vai encontrar os seis desses sete raios, desses sete elementos aqui, e no físico, na Terra, a gente tem a combinação de todos eles, porque a gente é encarnado com todos esses princípios presentes aqui, a gente tem essa totalidade aqui, onde a gente encontra todas as energias manifestadas e atuando sobre a Terra aqui, certo? Bom, em O Reino dos Deuses, a gente vê Geoffrey Hodgson, na página 40, dizer assim: as minhas investigações pessoais sugerem que o processo de produção da forma é auxiliado pela ação de hierarquias de inteligências criadoras, arcanjos e suas hostes angélicas, as quais, como corporificações da inteligência universal, conhecem o modelo ou arquétipo e, aliando-se à força verbo, intensificam ou ampliam sua capacidade formativa. Aí eu trago aqui essa tabela que eu não vou poder descrever com detalhes, porque eu estou vendo que o tempo está meio curto e é bom que a gente tenha um tempinho depois para discutir, mas assim, a gente tem aqui as 10 sefiras, né? A gente tem aqui os significados dela, a gente tem aqui os arcanjos associados a cada uma delas, né? Vocês encontram no livro Reino dos Deuses uma tabela com mais informações do que essas que tem aqui, porque aqui a gente simplificou, né? Aí a gente tem aqui as ordens de anjos, né, que a gente encontra no cristianismo, né? E aqui as esferas, né? As esferas planetárias que a gente encontra na astrologia, né? O primus mobile, que é aquela mais externa, que é considerado o que realmente mobiliza o universo, faz o universo movimentar, isso vem lá de Plutarco, né? Vem de lá do material que a gente vai ter de astrologia, né? E a gente vê que o zodíaco estaria, né, nessa tentativa de ver como que as várias constelações estariam influenciando, né, a gente nesse caminho todo, né? E seres, criaturas interligadas, né, dentro daquele princípio de correspondência associado, né, que a gente vê que tudo que existe como lei, como integração, como entidade, como até como planeta, como ser, possui vida, possui algum ser celestial, algum ser evoluído que estaria ali responsável dentro daquele princípio que a gente encontra nas instâncias de Xi'an, que tudo tem vida, tudo que existe no universo tem vida, e essas vidas podem estar numa sutileza tão grande atuando para que as coisas funcionem dentro desse esquema que a gente consegue até detectar por vias, né, de experimentação, de verificação, de observação. E isso foi feito ao longo de milênios e milênios, e a gente até tem acesso a eles pela astrologia, pela alquimia, pela cabala, pelo hermetismo. Então, por isso tudo que chega, essas coisas chegam até nós. E as comparações vão ajudar a gente até complementar os elos perdidos que ficam nessa conexão aí. Então a gente tem Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua e Terra, também são planetas que estão associados a essa série de sefiras aqui, das 10 sefiras, e a gente consegue, com isso, entender um pouco mais o significado que cada uma dessas sefiras tem dentro da árvore da vida, e entende até por que alguns dos famosos anjos são responsáveis por algum tipo de ação na humanidade, né? Existe toda uma pleiade de arcanjos que poderiam ser chamados de devas na filosofia indiana, né? Mas que na filosofia cristã seriam arcanjos que são responsáveis, são os mesmos, né? As mesmas entidades, mas com nomes diferentes, em culturas diferentes, e cada um deles responsáveis por situações importantes da nossa existência, da nossa vida. E aí, se a gente pegar a árvore dos triângulos da vida, a gente poderia fazer essas associações aqui, né? Das três grandes forças primordiais, né? Que não se misturam e se combinam para poder formar outras tantas, que são os raios. A gente tem o primeiro raio, o segundo raio, o terceiro raio está cá embaixo,
que é o da manifestação, que é o da inteligência ativa, ativa no mundo, né? Ação no mundo da realidade física. Então, toda vez que precisa se materializar alguma coisa, fazer alguma coisa virar realidade, manifestar de alguma maneira, a gente tem aí o terceiro raio atuando, que é a inteligência ativa. Agora, é importante dizer a vocês que tudo isso que está sendo expresso aqui, mostrando uma realidade que se manifesta no nosso mundo físico, é entendida no mundo físico, na psicologia, na sociologia, no caminho nosso de interação com as pessoas, na vida física, etc, etc, tem rebatimentos em instâncias superiores. Então a gente pode pegar uma árvore dessa e reproduzir uma para outro plano mais elevado, outro mais elevado, outro mais elevado, ad infinitum, porque essas árvores elas se reproduzem na essência. Então, até os próprios triângulos, quando eles se repetem aqui, ó, eles se repetem a cada instância, eles também estão se repetindo, né, em conteúdos, em essência, porque a essência dessa manifestação está presente aqui na Kundalini, e na verdade está até trocado, esse Kundalini é para cá e o Prana é para cá. Foi um erro na hora de botar o desenho. Bom, mas ele tem esse Sephiroth, que é o da Kundalini, não do Prana, né? Ele estaria ligado ao terceiro raio, então também está associado à manifestação. Então é importante que a gente perceba isso, que esses raios todos estão conectados dentro de uma visão mais ampla. Mas assim, ó, eu falei para vocês que tem um outro aqui, uma outra Sephiroth aqui misteriosa, que é essa daqui, o Da'at, né? E essa Da'at como eu já disse, corresponderia ao Antakarana, que seria o fio de ligação, né? Que faz a união entre esses planos todos. Então, por isso que acaba não tendo talvez destaque maior quando se fala nele, né? No trabalho de Cabala, né? E aí tem várias expressões aqui mostrando que a própria Cabala caminha dentro desse percurso aqui, né? A evolução dela, o próprio entendimento filosófico dela segue esse caminho da espada flamejante, que é seguindo essas sefiras aqui, esse percurso. E aí a gente entende que tem toda uma linguagem filosófica, e o próprio menorá, que é aquele candelabro dos judeus, também tem representatividades associadas à árvore. E uma coisa que é importante a gente entender é que esse caminho da espada flamejante é o caminho justamente da busca do equilíbrio. Repare que sempre passa pelo meio, vai para um lado, vai para o outro, porque a essência do ensinamento cabalista é exatamente esse, é de você entender que a gente permeia por caminhos que vão mais pela rigidez, menos rigidez, e vai nesse caminho todo até encontrar o seu percurso, o seu caminho ideal, o seu processo de crescimento, e esse meio é sempre algo que vai estar sendo um ponto-chave de atrativo no percurso dentro da Cabala, né? E aqui eu trago uma tentativa de juntar tudo, né? Juntar as informações que a gente falou até agora aqui, do hermetismo, da cabala, dentro da árvore. Então veja que a gente tem aqui as sefiras, a gente tem aqui os significados das sefiras, né? Aí a gente tem aqui as emanações ou raios, né? Que eu chamei assim porque a gente tem primeiro aqui as três emanações e depois os raios que não estão numa ordem normal. É importante ver que o significado correspondente aos raios é nessa ordem que está aqui. E a gente tem aqui os princípios herméticos, né? E na verdade não tem, né? Porque era para ter botado, acabei não botando, perdão. Mas eu botei isso em outro momento, em outro lugar. Eu posso trazer para vocês isso aqui, acabei não botando, mas eu tenho isso anotado, e eu acho que eu peguei o arquivo que não estava completo, né? Mas assim, eu poderia dizer que o Keter, né? Ele está associado a o princípio. Deixa eu ver onde é que está aqui. Só um instante. Eu acho que eu vou ter que ficar devendo vocês essa informação. Eu posso colocar até depois porque eu acabei não achando aqui. Mas engraçado, eu acabei trocando princípios herméticos em um arquivo e não botei aqui, mas eu prometo que passo para vocês essa informação. Bom, pessoal, na edição desse vídeo eu resolvi completar a informação que faltou, que são os princípios herméticos associados às sefiras, às emanações ou raios, né? E os significados associados, né? Como faltou no vídeo que eu fiz para a palestra e no canal lá tá faltando, mas eu inseri também nos comentários lá do canal da Sociedade Teosófica, no lugar exatamente onde está o vídeo, nos comentários do vídeo do canal, eu inseri um link
né, e completei as informações que faltavam nos próprios comentários, e eu vou fazer isso no nosso canal também. Vocês podem ver aí que na descrição, né, nós temos aí nos comentários fixado informações que tem o link para vocês obterem os slides dessa palestra, e também já completos e com a informação dos princípios herméticos que faltaram. Então eu quero mostrar para vocês aqui exatamente o que faltou, né, na tabela, que aqui estava repetido, né, uma informação que estava de slide anterior, mas aqui você tem o Keter, o Chokmah, o Binah, o Chesed, o Geburah, Tifaret, o Netzach, o Hod, o Yesod e o Malkut, que são as Sefiras. Eu estou até aproveitando agora essa versão que eu estou incluindo, né, essas informações para falar um pouquinho das Sefiras, que eu acabei não falando. O tempo era muito curto para a palestra lá, que era uma palestra de um curso, né, de introdutório, e que tinha um tempo certo de 1h30. Eu queria deixar um tempo maior de perguntas, para perguntas e respostas, que acabou não acontecendo, mas teve essa dificuldade porque eu acabei não carregando o slide correto que tinha essas informações. Então a gente tem a cada uma das sefiras, né, a gente tem associado aqui o significado: Keter, coroa; Chokmah, sabedoria; Binah, inteligência; Chesed, misericórdia; Geburah, justiça; Tifaret, a beleza; o Netzach, vitória; Hod, esplendor; Yesod, fundamento; Malkut, reino. Lembrando que cada palavra-chave dessa aqui se desdobra em muitas outras áreas, porque se a gente entender que isso daqui são energias fundamentais, que representariam todas as energias, né, distribuídas no universo de várias emoções, sentimentos, várias áreas de controle, categorias de controle que estariam sob o comando de determinado arcanjo, de determinado ser divino dentro da hierarquia dos anjos. Então a gente entende que isso aí é apenas uma palavra-chave que abrange muito mais questões, muito mais situações do que a gente possa imaginar. E se a gente associar isso à numerologia do tarô, a gente vai entender que corresponderia a cada número das cartas numeradas do 1 a 10, e entendendo que cada naipe corresponde a um elemento dentro da nossa natureza terrestre física, que tem os 4 elementos: a quaternidade, os 4 primeiros planos do processo evolutivo, dos planos de existência, né, que a gente poderia dizer, o físico, o etérico, o astral e o mental. Estaria tudo relacionado a isso. Então, atuando essas energias dos 10 números cabalísticos aí, as 4 energias, os 4 elementos, os 4 movimentos, a gente pode dizer que a gente tem aí uma gama de energias acontecendo. E se a gente entender que esses números de 1 a 10, eles têm uma abrangência muito grande, é importante que a gente não fixe, não reduza essas informações, entendendo os números de uma maneira tão restrita, né? Bom, aí a gente tem aqui a associação dos 3 primeiros números, as 3 primeiras grandes emanações, as 3 primeiros princípios herméticos, vamos dizer assim. Apesar dessas 3 sefiras ou sefirot estarem associados às 3 grandes forças, as 3 grandes emanações, né? Primeira emanação, segunda e terceira emanação, sendo que aqui é o primeiro logos, aqui é o segundo logos e aqui é o terceiro logos. A gente teria o Forhat, Prana e Kundalini, Atman, Bud e Manas, e a eles estariam associados mais de um princípio. Aí a gente tem os princípios 1 e 3, que seria o do mentalismo e o da vibração, associado ao Forhat. Teríamos o princípio 2 e 5, né, que seriam o da correspondência e o do ritmo, associado ao Chokmah, que é a sabedoria, e aqui também associado ao Prana e Bud, né? E teríamos o princípio, os princípios 4, 6 e 7, que seriam os princípios da polaridade, princípio da causalidade e princípio do gênero, associado a Kundalini, que é também Binah, inteligência ativa e tudo mais que você já sabe. Já depois nós temos aqui não uma ordem correspondente, né, porque poderíamos pensar que a partir do 4 teríamos aqui os 7 raios de 1 a 7 direto, mas na associação que a gente pode fazer dos entendimentos, dos significados, a gente tem Chesed, misericórdia, que é o segundo raio associado ao amor, sabedoria, e associado ao princípio do mentalismo.
temos aqui a quinta Sefira, que é Geburah, justiça, associado ao primeiro raio, vontade e poder, que vocês já viram, mas associado ao princípio da correspondência. Nós temos a Sefira 6, Tiferet, que é beleza, quarto raio, harmonia, conflito, associado à causalidade, ao sexto princípio. A Sefira 7, que é Netzach, vitória, sexto raio, devoção e idealismo, associado à vibração, que é o terceiro princípio. A Sefira 8, Rod, esplendor, que é quinto raio, conhecimento, ciência, conhecimento concreto e ciência. A gente tem associado ao princípio da polaridade, que é o 4. O Yesod, que é a sexta Sefirot, fundamento, sétimo raio, magia e ordem cerimonial, associado ao quinto princípio hermético, que é o ritmo. E por último, o 10º, Malkut, reino, terceiro raio, inteligência ativa, associado ao sétimo princípio, que é o de gênero. Então, perdoem aí por termos deixado esse problema acontecer aí, de não ter o slide pronto, correto na palestra, mas estamos tentando aqui, de certa forma, corrigir isso com essa edição, com essa informação a mais aí que faltou, corrigindo, né? E deu tempo até de completar um pouco mais de informações para vocês, certo? Então, vamos voltar de novo à sequência do nosso vídeo da palestra que aconteceu para a Sociedade Teosófica no Brasil. Então, continuem aí. Então, aqui a gente tem no livro Dogma e Ritual da Alta Magia, de Eliphas Levi, uma descrição do próprio alfabeto hebraico, né? As letras hebraicas e como a gente pode interpretar, e por que ela é importante, por que essas letras do alfabeto hebraico são importantes para o que a gente está falando, porque aqueles caminhos que ligam uma Sefirot à outra são exatamente essas 22 letras hebraicas, cada uma com seu significado também. Então, por isso que eu disse a vocês que não devemos subestimar essas conexões, né? E aqui eu trago para mostrar a vocês como tem uma conexão também muito forte com o tarô, né? Quem leu esse livro que eu falei, Rituais da Alta Magia, né, de Eliphas Levi, o Levi, a gente vai perceber que ele descreve, né, os quatro mundos que existem na Cabala, que é o mundo Azilut, o Briah, o Yezrat e o Asiá, que tem associações com os quatro elementos, tem associações com os quatro naipes, né, do tarô, e a gente vai ter também... Bom, esse o Azilut é um mundo arquetípico, onde está tudo que está transcendendo, né, do processo de criação, de emanação e tudo mais. E aí a gente tem aqui o mundo criativo, que é onde as coisas são criadas, não mais emanadas, porque a partir daqui as coisas são criadas em si. Depois o mundo de formação, e aí a gente já tem as formas, né? E por último o mundo ativo, o mundo da ação, que é a manifestação do físico aqui, onde a gente está atuando, né? E é interessante perceber que cada conexão de uma sefira para outra corresponde a um arcano maior do tarô. A gente tem até aqui o primeiro, que é o mago, né? E aí a gente vê aqui uma representatividade, né, que eu acabei fazendo isso, essa ilustração. Se vocês têm em cada naipe 10 cartas numéricas, cada número desse, né, duais ao 10, corresponde a uma sefira, né? E aí a gente tem do naipe de ouros, de copas, de espada e de paus, sempre a representatividade e também ela se manifestando de maneira diferente de acordo com os mundos. Por isso que eu falei para vocês que é importante lembrar que tem essas árvores, elas se reproduzem nos diferentes mundos, né? E estão significando também os elementos e tudo mais, né? Então aqui tem a representação, tá vendo, das árvores se reproduzindo nos diferentes mundos e que corresponderiam aos diferentes naipes também, como eu mostrei nesse instante, né? Então a gente pode fazer essa superposição e criar uma árvore com os quatro mundos superpostos, que aí seria a árvore completa dentro da visão mais ampla da Cabala, né? E se a gente juntar tudo isso ao símbolo de Hermes, olha só a Cabala hermética aí se juntando, né? Juntando a Cabala com o hermetismo, mostrando de novo o glifo de Hermes e mostrando aqui o caduceu de Hermes presente aqui na árvore da vida, numa representação bem interessante. E aí, lembrar que
tudo isso não adiantaria de nada se a gente não rebatesse na nossa realidade interna, né? Então, o Adam Kadmon é visto como a forma cósmica ou a ideia primordial do ser humano em sua totalidade espiritual, contendo dentro de si todos os elementos da criação. Então, por isso que a gente percebe que as Sefirot estão aí é, orbitando ele aí, né? Entendendo que elas são a representação de caminhos vastos que precisam ser trabalhados, tanto as Sefirot, que são as esferas, quanto também os caminhos que ligam elas, são processos importantes. E aí eu finalizo com esse texto do livro Do Homem a Deus, que é um livro que eu gosto muito. Sempre que eu falo de Cabala, eu trago sempre essa frase, que eu também dividi dois slides. Uma imagem que pode nos fornecer uma ideia aproximada de Deus é a da eletricidade. Utilizamos a eletricidade para nos iluminar, aquecer e fazer funcionar todo tipo de aparelhos. Mas vocês sabem quantas precauções é preciso tomar para não provocar curtos-circuitos e acidentes, como incêndios ou eletrocuções, por exemplo, né? Um contato direto com. Opa, desculpe. Um contato direto com a eletricidade pode ser fatal, pois ela é uma energia de prodigiosa potência. Para que ela chegue até nós e possamos utilizá-la com menos risco, é necessário atenuar seu formidável poder por meio de transformadores. Estas são as inúmeras entidades luminosas que povoam os céus e que a tradição chamou de hierarquias angélicas. É por meio delas que recebemos a luz divina. É através delas que conseguimos estabelecer uma relação com Deus. Então, esse autor, né, ele foi muito feliz nessa analogia para mostrar para a gente como é importante a gente perceber a necessidade de uma hierarquia, né, do potencial que existe um ser mais elevado, que a gente nem chamaria ele de Parabrahma, porque Parabrahma estaria acima de tudo isso, mas o próprio Brahma em si, porque o Parabrahma é o não manifesto, então o manifesto já é de tal elevada condição que a gente não tem nem como entender sequer fazer algum tipo de contato. Então, por isso que esse contato precisa ser através desse processo. E se a gente ler o livro, a gente vai ver que o autor diz em determinado momento, se por um acaso esse ser que nós chamamos de Deus fosse fazer um contato conosco direto, nós iríamos ser fulminados por essa energia forte, né? Que seria como alguém que tivesse tido contato com a parte da carga de eletricidade de alta voltagem que está circulando nos fios que são transmitidos dentro da cidade, né? Então, talvez eu tenha gostado muito por ser arquiteto e por ter essa ligação com esses conteúdos, né, ligados à cidade e tudo mais. Acho que, de certa forma, também é algo que esclarece muito bem para a gente o caminho que a Cabala quer nos dizer a respeito esses vários percursos que a gente pode ter e várias coisas que precisam ser desenvolvidas e trabalhadas dentro do nosso processo evolutivo. Então, pessoal, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês por enquanto. Aí, se quiser, podem trocar ideias, vamos trocar ideias sobre o que a gente falou, se é que dá tempo, né? Que eu acho que eu até tomei um tempo danado aí. Nós temos 10 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui no Zoom? Deixa eu dar uma espiada lá no YouTube. Não temos perguntas no YouTube. Aí, enquanto o pessoal se decide, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você mostrou aquele espelhamento, a gente poderia entender esse espelhamento também como um mundo fenomênico que é espelhado do mundo numênico? Sim, na verdade, eu diria que é, mais do que isso, porque como a gente tem várias árvores, né? A gente poderia dizer que a árvore mais elevada, aquela lá, também tem um espelhamento com a de baixo, né? Mas esse espelhamento de cada uma delas tem a ver com justamente esse eixo que faz você agir dentro do que poderia ser algo que impulsiona você para o processo evolutivo ou não. Então eu vejo mais nesse sentido, eu vejo mais assim, um lado mais sombrio, um lado mais luminoso daquilo que poderia ser considerado um determinado tema, né, da realidade humana, da psique humana, do espírito humano, entende?
Porque essas coisas todas da Cabala, elas podem ser aplicadas em várias vertentes, né? Então, eu entendo que esse espelhamento seria mais assim, esse lado mais sombrio e o lado mais luminoso, né? Porque existem outros espelhamentos, né? Como o próprio espelhamento das árvores que estão presentes em vários mundos, né? Os vários mundos, os quatro mundos e tal. Maravilha. Pessoal, alguém aí se anima a levantar mãos? Não? Que é é muita informação, né, Marcos? Sim, Hermetismo e cabala, eles vão ter que ir, deglutir, consolidar, para depois pensar no assunto. de uma vez só assim, né? Numa só jogada. Mas é assim, é o espaço que tem, né? Porque é muita coisa, então não tem jeito, né? Eu fiquei triste porque eu tenho aquela parte do que eu associo aos princípios que eu acabei, não sei o que foi que houve, eu não coloquei no arquivo, né, os princípios herméticos que estão associados a cada, porque pense que cada um dos sete Hum, raios tem um princípio hermético correspondente, e era isso sim, que eu sim. ia colocar ali no arquivo, não estava, não sei por quê. Ué, o que que aconteceu? Eu acho que na hora de eu pegar o arquivo, eu peguei o arquivo velho, Errado. errado, Aí e eu não complicou. estou nem em casa. Eu eu tenho que vir sempre para um coworking, né? Eu estou num. Ah, tá. Entendo. Olha só, Marcos, tem uma pergunta aqui no YouTube do Adalberto: como podemos ter acesso à bibliografia principal dessa apresentação? Então, eu posso Você dizer aqui faz o logo, né? seguinte: Eu usei você esse. Ah, passa para o WhatsApp para a Márcia, e na próxima apresentação, no próximo sábado, ela coloca aqui, maravilha, maravilha. Pronto. né? Eu E acho eu que também assim fica bom. me comprometo a, de alguma forma, eu acho que o que eu posso fazer é o seguinte: esse material vai estar na playlist lá nessa, digamos, esse vídeo vai estar presente lá na playlist, não é isso? Sim, Então eu vou me isso. comprometer ao seguinte: no comentário desse vídeo, quem estiver Ah, assistindo tá. agora, nesse momento, quem estiver assistindo, saiba que eu vou colocar no comentário um link para Sim. um drive onde eu vou colocar a imagem, uma tabela contendo esses dados todos que eu falei. E eu posso até colocar os slides também para que, se alguém se interessar, aí estudar com Ótimo. calma. Ótimo. Então, fica combinado assim. Ele vai colocar nos comentários do vídeo gravado no YouTube, que está lá no Isso, YouTube. Vai ficar lá. E lá vai ficar o link, que aí vocês vão acessar não só a bibliografia, mas também as lâminas, é isso, né? A apresentação em si. isso. Isso, tá Eu vou certo? botar em Então, PDF. beleza. Bom, Beleza. Marcos, como nós não temos mais perguntas, né, o pessoal ainda tem que digerir esse monte de informação, a digestão ela demora um pouco, né? Não é isso? Ele está balançando a cabeça, dizendo que sim, demora. Então, nós então encerramos por aqui as suas despedidas, então. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês e também o convite, né, para esse trabalho que é fantástico, maravilhoso, e acho que vai, assim, vou ficar fã, não sei se eu teria como acessar, eu acho que eu vou até olhar os outros anteriores, né, eu acho que eu vou participar frequentemente já desse trabalho e queria agradecer, né, porque é uma oportunidade de também a gente estudar cada trabalho desse, a gente acaba estudando bastante para poder ter um material para trazer para vocês e compartilhar. Então, essa é uma oportunidade muito grande também que a gente tem e por isso eu agradeço. Certo? Então, Marcos, obrigada pela sua participação, foi muito rica, né? Agradecemos também a participação de todos e desejamos aí um bom final de semana para todo mundo. Tá, pessoal? Então, até a próxima, vai ser a quarta aula no próximo sábado. Então, boa tarde, boa noite, né? Estamos no meio.